Então, está iniciada a gravação. Né? Bom dia, gente. Vamos ver aqui, então, o nosso próximo assunto, execução de programas. Né? Semana passada foi a Semana da Computação. Né? Antes disso, a gente tinha ido até a parte de programação em Assembly, tá? Já que fazia parte de conhecer a programação Assembly. Tá? Nós vimos como fazer aqui, tá? Depois a gente fez até um exercício na Semana da Computação. Agora vamos voltar para uma parte um pouco mais alto nível. Tá? Vamos começar a falar novamente aqui. Vai falar ainda hoje também de processadores, registradores, mas de uma maneira um pouco mais suave do que vinha sendo esses últimos momentos. Né? Vamos começar a falar agora de execução de programas. Né? Mas para formalizar, né? No ponto que vocês estão, você já tem o conhecimento disso, mas vamos formalizar isso aqui. Bom, a gente viu aqui o funcionamento de uma linguagem da linguagem Assembly. Né? E também vimos a linguagem máquina. A gente viu que na linguagem Assembly é quase 1 para 1 na linguagem máquina. Né? A linguagem Assembly estende um pouquinho de nada o hardware verdadeiro. Tá? E a linguagem máquina, efetivamente, é uma linguagem onde são colocados símbolos zeros e uns. Né? Uma programação em linguagem máquina, uma programação para escrever em 0 1, ou, na melhor das hipóteses, escrever em hexadecimal. Né? A linguagem Assembly já permite a utilização de mnemônicos. Né? Mas por que raramente usa a linguagem de máquina? Primeiro, a dificuldade de programação. Né? Não é uma linguagem estruturada, não é uma linguagem que tem estrutura de seleção, que tem estrutura de repetição. Tudo tem que ser montado na mão pelo programador. Né? Isso acaba levando a uma maior possibilidade de erros, já que quando eu monto uma estrutura de repetição, uma estrutura de decisão numa linguagem de programação, eu não tenho que me preocupar com o funcionamento da estrutura. Né? Eu sei que o compilador vai gerar o código correto para aquilo. Uma linguagem de máquina ou uma linguagem Assembly, não. Eu tenho que me preocupar com a construção de estruturas. Manutenção de programa. Já é uma tarefa que fica difícil de ser feita por quem faz o programa, né? Por quem escreve o programa em linguagem Assembly. Com a linguagem de máquina, então, horrível. Tá? Enquanto uma linguagem de alto nível é muito mais fácil. Né? Mesmo a linguagem de alto nível sendo mais fácil para alguns sistemas, a gente precisa pensar um pouco, precisa entender o que aconteceu. Tá? Imagina isso numa linguagem Assembly ou numa linguagem de máquina. Né? Então, na prática, são utilizadas linguagens de programação de um nível mais alto. Né? Bom, então, a linguagem de programação é uma linguagem criada para instruir um computador a realizar suas tarefas. É uma linguagem na qual eu falo com o compilador, com o computador, e o computador realiza suas tarefas a partir dessa linguagem. É claro que o computador não entende essa linguagem de alto nível. Então, ela precisa ser traduzida para a linguagem de máquina. Porque a linguagem de máquina é que é o tipo mais primitivo de linguagem de programação. É aquela que pode ser executada diretamente pelo hardware. Eu posso entregar uma sequência de zeros e uns para um processador que ele sabe exatamente o que ele vai fazer. Eu não adianta eu entregar uma instrução if para um processador que ele não sabe o que fazer. Né? Mas é muito difícil programar. Então, para facilitar os programadores de primeira geração, né, foi criada a linguagem Assembly, ou linguagem de montagem, que utiliza símbolos no lugar de números binários. Bom, para utilizar a linguagem Assembly, a gente precisa primeiro converter os símbolos em bits, de modo que ele possa ser entendido pelo processador. Quem faz essa conversão, tá, que é o chamado processo de montagem, tá, ele é feito pelo assembler. Né? Em inglês, assembler quer dizer montador. Tá? Então, o assembler ele faz efetivamente a montagem. Já a linguagem de alto nível, ela representa um passo mais significativo para uma programação mais simples. Tem toda uma estrutura que facilita a vida. Tá? Especificam melhor os procedimentos utilizados na solução de um problema. Né? Eu tenho estrutura de repetição, tenho estruturas de decisão. Tá? Sem se preocupar com o tipo de CPU e memória onde o programa será executado. Quer dizer, além disso, uma linguagem assembly ou uma linguagem máquina, eu escrevo para determinado processador que está configurado dentro de determinado sistema, está com todas as particularidades daquele sistema.
Quando eu faço uma linguagem de alto nível, eu não me preocupo em nada com o tipo de processador que eu estou utilizando. Eu não me preocupo com o sistema. Eu escrevo o programa e o compilador é que ele será específico para aquele sistema. Então, o compilador já vai gerar o código específico, né? Então, o programador ele não se preocupa com esse tipo, né? E permite que o programador especificações com menos instruções. Uma linguagem de alto nível, o programador, embora ela tenha normalmente, um programador nem usa condições de salto, né? Instruções de salto, instruções do tipo goto, né? Isso já fica tudo implícito pelas estruturas de repetição. Então, a montagem, o processo de montagem. Como se dá a montagem no programa? A tradução mais rápida e simples que existe é chamada montagem, né? Ela é realizada pelo assembler, pelo montador, né? Então, você pega um programa fonte, que está escrito em assembly, né, em linguagem de montagem, aí o assembler pega o assembly e traduz para um programa em binário, né, que vai ser um arquivo objeto. Na verdade, no assembly, cada símbolo do assembly é convertido para o seu equivalente em binário. É um para um, né? Você pega uma operação em assembly, vai gerar uma operação em linguagem de máquina. Já o processo de compilação, tá? O compilador ele faz a conversão lógica de uma linguagem de alto nível para a linguagem de máquina, né? Então, aqui já não é mais um processo de um para um. Um único comando numa linguagem de alto nível não quer dizer que vai virar um único comando numa linguagem de montagem. Raramente é um único comando na linguagem de montagem ou na linguagem de máquina. Então, cada instrução de alto nível, normalmente, ele é traduzido em várias instruções de linguagem de máquina. Um if, por exemplo, a gente bota if, condição, then, né, o caso verdadeiro, else, caso falso. Isso aí gera chamadas para fazer comparações, alocações de registradores, tá? Isso leva à colocação de labels para pontos de salto, né? Salto para o caso positivo, salto para o caso negativo, tá? Então, uma série de controles são criados de forma... E o programador não tem acesso a isso, né? Não precisa saber disso, tá? Ele é um processo mais complexo que a montagem. O montador é mais simples. Um compilador ele é mais complexo, é que ele tem que gerar todo esse código. Além desse processo, nós temos também o processo que a gente chama de linkedição. Um programa, quando é escrito em linguagem de alto nível, né, o programador ele não precisa se preocupar com algumas operações, né? O código binário já existe. Por exemplo, a função aí que printf, né? A gente está fazendo o nosso programa, a gente chama lá a função printf. Printf, aí o printf ele tem uma string de formatação, tem uma série de parâmetros que são passados para ele, né? Qual é o código do printf? Como o printf faz isso, né? Esse código, na verdade, já existe, né? Quando no meu programa eu boto uma instrução printf, né? Eu estou aqui com o programa tem um printf. Quando ele for compilado, passar pela compilação e gerar o código objeto, por isso que a gente chama, por isso que a gente diz que o compilador montador, tá? Ele não gera código executável, ele gera código objeto. Esse código objeto, né? Aqui é o programa-fonte, por exemplo, em C. Aí gera um código objeto, um programa.obj, um arquivo.obj, obj. Tá? Aqui dentro, no meu programa-fonte, eu escrevi printf. Então, aqui dentro do meu código objeto, ele tem uma referência para printf. Tá? Então, ele diz que está sendo chamada a função printf, mas ainda não tem o código da printf. A gente precisa de alguém no meio do caminho que vai ser o link editor. Então, o link editor, que é o responsável por fazer essas ligações, o que ele faz? Ele pega o meu código objeto, analisa o meu código objeto, descobre que eu quero printf, aí tem a biblioteca. Dentro da biblioteca tem lá o código binário da função printf, ele traz para dentro dele, faz a ligação de todo mundo, aí ele gera o meu programa executável, gera o meu exe. Então, rotinas de programas externas normalmente estão localizadas em bibliotecas, e quando um programa deseja usar uma rotina, ele insere uma chamada de biblioteca.
no caso aqui, printf. Tá? E aí o link editor vai buscar isso aí. Então, no caso aqui, ó, o arquivo fonte, o compilador gera o arquivo objeto, e aí chama o link editor. O link editor, ele consulta várias bibliotecas, tá? Insere o código de cada um, tá? De cada rotina da biblioteca junto do arquivo objeto, e aí sim, agora nós temos o arquivo executável completo. O arquivo objeto ele tem a referência da função que ele quer, mas ele não tem o código da função. O link editor coloca o código da função lá dentro. Então, essa fase de link edição, essa fase de ligação, é feita pelo link editor, né? Ligador. Aqui a gente costuma chamar de link editor mesmo, não é traduzido. Agora, no arquivo executável, eu posso executar, né? Quando eu vou querer executar esse arquivo, eu entro com os dados, processo esses dados e gero dados na saída. Bom, tanto esse processo de compilação quanto o link edição, eles são independentes, tá? Mas eles podem ser realizados em sequência imediatamente, um após o outro, né? Alguns fabricantes de compiladores, eles têm um único montador, tá? E para simplificar o trabalho dele, o que eles fazem? Eles... João, você vai fazer um compilador. Se você fazer esse compilador, você quer que esse compilador funcione em várias plataformas. Você define uma linguagem, um código intermediário, bem próximo do assembly, vamos falar assim, um assembly genérico, e você faz um compilador que traduz para esse assembly, né? E quando você quer utilizar isso em determinadas arquiteturas, você tem montadores específicos para essa arquitetura. Então, você pode ou criar um compilador que gera direto o código em linguagem máquina, ou você pode criar um compilador que gera primeiro um código intermediário, para depois chamar o montador que gera o código em linguagem de máquina. Bom, uma vez gerado o arquivo executável, né, a gente precisa carregar ele na memória. A gente viu aqui no nosso programinha Assembly, né, que naquele programa Assembly do MIPS, ele é bastante simples, né? Mas se vocês lembrarem, né, dentro dele ele tem uma seção inicial que a gente começa o programa escrevendo ponto data. Quando a gente não é obrigatório ter o ponto data, né? Mas quando a gente bota o ponto data, a gente está dizendo que o que vem aqui são dados de variáveis que serão carregados na memória na porção de dados. E você tem depois um ponto text. Esse ponto text está dizendo que vem o código, tá? Aí tudo que vem aqui depois do ponto text vai ser gerado código da máquina, código em linguagem de máquina. Então, a gente vê que é muito bem separado dados de código. Então, esse meu programa ele tem segmentos diferentes. Quando esse programa for carregado na memória, nós temos aqui a memória do computador. A gente vai definir um segmento de dados. E esses dados que estão definidos aqui, eles precisam ser carregados na memória. Não é só definir. Eles têm que ser carregados na memória. Porque aqui dentro eu posso ter uma string, eu posso ter um valor numérico, eu posso ter um caractere. Então, isso tudo tem que ser colocado em memória antes da execução do programa, né? Isso aqui já tem que estar pronto para o programa ser executado. O test é um outro segmento, um segmento de código executável. Vai ficar numa outra região de memória, onde vai estar o código executável do programa, né? Isso aqui tudo é uma estrutura de dados que está dentro do arquivo executável, né? Esse arquivo aqui, ó, ele foi gerado. Então, esse arquivo executável não é uma sequência que já pode ser executando. Ele tem uma estrutura que diz como é a estrutura do programa. Segmento de dados, pode ter uma pilha já pré-definida, segmento de código, tá? Então, isso tudo aqui é o arquivo executável. O loader é um programa que vem com o sistema operacional, porque ele vai ser específico do sistema operacional, porque cada sistema operacional organiza a memória de uma maneira diferente. E o loader analisa o programa executável, pega as informações do segmento de dados, né, e carrega, né, no segmento de dados, pega a informação de código, carrega no segmento de código. Só depois que isso está carregado na memória que pode ser utilizado, tá? Então, existem várias operações que são realizadas para que um programa possa ser executado. Bom, isso aí é o processo que a gente viu de tradução, tá?
além do processo de tradução, existem algumas linguagens que trabalham com o que a gente chama de interpretação. Tá? Então, com a compilação, ligação, execução, tá? É necessário que todos os comandos sejam previamente convertidos para o código objeto e que tenham todas as referências externas resolvidas. Tá? Então, está tudo resolvido quando eu compilo. Quando eu tenho um programa executável, eu tenho ali já tudo prontinho para o processador poder fazer uso dele, poder executar o programa. A interpretação, tá? Ela se caracteriza por 3 fases distintas: compilação, ligação e execução, comando a comando diretamente no programa-fonte quando o programa for colocar na execução. Né? Então, para um programa que você escreve numa linguagem compilada, você pega o código-fonte, passa pelo compilador uma única vez. Você faz a tradução uma única vez. Depois pode executar quantas vezes quiser. Já na interpretação, não. Essa tradução ela é realizada todas as vezes que você executa o programa, linha a linha. Tá? Então, não há um processo explícito de compilação e ligação. Não há. Tá? O programa-fonte, então, ele é diretamente executado, ou seja, ele é interpretado, né, por um outro programa, que é o interpretador, que produz diretamente resultados. Não tem nada intermediário, não tem código objeto, não tem arquivo executável, não tem nada. Então, o comando do código-fonte, um comando, uma linha, é lido pelo interpretador, é convertido em código executado, é imediatamente executado, até que o ciclo recomeça com o próximo comando. Então, aqui nós temos o arquivo fonte, nós temos o interpretador. Então, o interpretador, ele é que lê os dados, né? Então, você pega o arquivo fonte, você pega os dados de entrada, o interpretador executa linha a linha do arquivo fonte, analisando, convertendo, executando e gerando a saída de dados. Tá? Então, isso aqui representa as linguagens interpretadas, né? Como, por exemplo, para citar as mais usadas, PHP e Python. Tá? São linguagens que os códigos são interpretados no momento da execução. Tá? Tem uma desvantagem aí que, com uma linguagem compilada, o código é todo analisado antes. Né? Então, se tiver algum erro, o erro já é resolvido antes, você resolve tudo. Quando você põe em execução, você já está livre de erros. Pelo menos de erros sintáticos, erros semânticos. Né? Erro de lógica não tem como. Um outro passo que pode ser feito, tá? É o que a gente chama de linguagens híbridas. Tá? Então, aqui em cima é linguagem interpretada, né? Por exemplo, PHP, tá? Python. Aqui embaixo nós temos um exemplo de uma linguagem híbrida, né? Por exemplo, Java. Java não é nem uma linguagem interpretada, nem uma linguagem compilada. Tá? Na verdade, ela tem as duas fases, só que são feitas em momentos diferentes. Você pega um arquivo-fonte em Java, você passa pelo compilador Java. O compilador Java gera um bytecode. Esse bytecode ele não é um código executável. Ele é um código que ele é entendido por uma máquina virtual Java. O interpretador Java, quando você vai executar, ele lê o bytecode, ele lê dados de entrada e gera uma saída de dados. Né? Uma linguagem como essa, linguagem híbrida como Java, esse compilador ele já faz uma série de verificações de erros para a geração do bytecode. Então, quando o bytecode é gerado, nós já sabemos que tem toda uma verificação que já foi feita, que não precisa ser feita novamente. Então, o interpretador Java ele tem muito menos trabalho que o interpretador, por exemplo, PHP ou Python. Já que o interpretador PHP ou PHP Python, eles têm que analisar, procurar por erros, ver se a estrutura está correta. Aqui não, isso aqui tudo, no Java tudo já foi analisado pelo compilador. O interpretador aqui está interessado apenas em executar. Tá? Às vezes a gente vê até umas discussões bobas sobre falando, não, a linguagem interpretada não é mais lenta. É claro que uma linguagem interpretada é mais lenta. Tá? É claro por duas razões. A primeira razão é uma linguagem compilada ele é todo código de máquina. O código de máquina está diretamente pelo processador. Uma linguagem interpretada, você tem que gerar o código de máquina e depois executar o código de máquina. Então, você está gerando algo que a outra não está gerando. Então, é claro que a execução da linguagem
compilado é mais rápido. E outra razão pela qual é clara também, a segunda, é a razão que também é discutível, que é o seguinte: você bota e mede o tempo de execução de um código em linguagem C, de um código em Python, de um código em Java. Né? Não tem o que discutir com relação à quantidade de tempo medido. Né? A compilada é mais rápida. Né? O que a gente pode falar de Java especificamente é que o Java, apesar de ser uma linguagem que tem a fase de interpretação, muito do trabalho já foi feito na fase de compilação. Então, a execução de Java é também muito rápida. Né? É claro que não é ainda tão rápida quanto uma linguagem compilada, mas chega perto. Né? Já uma linguagem interpretada, não. A linguagem puramente interpretada, ela é realmente mais lenta. Né? Não estou falando que Python é lento, que não dá para resolver sistema em Python, que se você fizer um sistema em Python vai ficar carregado, não é nada disso. Tá? Hoje em dia as máquinas estão muito rápidas, tá? A capacidade de processamento das máquinas são muito altas, tá? E as vantagens que a linguagem mais novas, como Java e Python, trazem, tá? São tantas a nível de programação, tá? É tão mais versátil, é tão mais fácil, é tão mais rápido desenvolver Java e Python do que desenvolver linguagem C. Tá? E a máquina ela é muito rápida, então o hardware compensa. Tá? Então, eu não estou de forma alguma falando que Java ou Python não é uma boa linguagem. Né? Muito pelo contrário. Tá? Se eu for recomendar para vocês uma linguagem para desenvolvimento, eu falaria para vocês, ó, concentre Java e Python. Tá? Por outro lado, se alguém virar para mim e falar assim, ó, eu quero desenvolver jogos, eu vou falar linguagem C, C++. Tá? Então, cada linguagem tem a sua particularidade, né? E todas têm vantagens. Uma dúvida aí, gente? Perguntas aí? Então, vamos formalizar agora uma outra parte, que eu já vim até falando com vocês, principalmente quando falando de processadores, que é sobre RISC e sobre CISC. Tá? Então, vamos ver agora a grande diferença, qual é a ideia que está por trás de cada um, o que é que motivou cada tipo de arquitetura e o que é feito, né? E como é que está a concorrência hoje entre os microprocessadores. Então, na década de 70, tá? Muitas experiências com instruções complexas eram possibilitadas pelo microprograma. Tá? Então, em 1970, começou-se a construir microprocessadores. Esse microprocessador tem dentro dele um microprograma, é um software que já vem dentro dele, esse software é executado diretamente lá pelo hardware, tá? E esse software ele interpreta. Tá? Então, a gente pode falar que os compiladores dessa década, eles fazem uma interpretação das instruções. As instruções chegam dentro dele, eles analisam as instruções e vão interpretar as instruções. Tá? Em 1980, um grupo na Universidade de Berkeley, né, começou a projetar chips para os CPs que não usavam interpretação. Tá? Ou seja, era execução direta. Quando a instrução entrava dentro do processador, não existia um programa para analisar e ver o que tinha que fazer. O hardware saía executando diretamente. Obviamente, essas instruções não podem ser muito complexas, né? Tem que ser instruções mais simples para que o hardware possa ser executado. Né? Eles, né, nessa época, quando criaram esse tipo de processador, cunharam o termo RISC. Até então não existia RISC, não existia CISC, tá? Existia microprocessador. Tá? Mas então eles criaram RISC. RISC, né, de Reduced Instruction Set Computer. Né? É computador com conjunto de instruções reduzidas. Né? A principal característica do RISC não é ter menos instrução. Né? A principal característica do RISC é que as instruções elas são executadas diretamente pelo hardware. Mas, como são as execuções são executadas diretamente pelo hardware, elas têm menos quantidade e elas são mais simples. Tá? Elas deram o nome de RISC-1 CPU. Né? O projeto continuou, chamou de RISC-2. Esse projeto continuou em 1981, foi fabricado um chip um pouco diferente da ideia original, mas que foi chamado de MIPS. Tá? Aquele mesmo chip que a gente viu, que a gente estudou o assembly dele. Tá? Ele tem instruções mais simples, né? E virou um produto comercial e existe até hoje. Tá? O MIPS ele existe, ele está em evolução constante. É uma linha mais simples. Tá? E esses chips aqui eles evoluíram para produtos de importância comercial muito importante, né? O Spark e o MIPS. Tá?
eu já posso falar para você o seguinte, eu já tive a felicidade, a oportunidade de trabalhar com estações de trabalho com processadores Spark. Tá? É uma coisa fenomenal, tá? É uma coisa do outro mundo. Eles têm uma velocidade de processamento incrível, tá? Incrível mesmo. Então, estações de trabalho para cálculos complexos, normalmente tem processadores desse nível. Tá? Então, o Spark ele é um exemplo de um processador RISC, ele só executa instruções simples, mas os programas que você faz nele, quando convertido para as instruções simples, cada uma é executada com extrema velocidade. Então, a característica que chamou a atenção é a quantidade relativamente pequena de instruções, né? Que máquina RISC normalmente tem cerca de 50 instruções apenas. Por isso, a máquina RISC ficou conhecida como Reduced Instruction Set Computer, computador com conjunto de instruções reduzido. Enquanto o CISC ficou conhecido como Complex Instruction Set Computer, né? Computador com conjunto de instruções complexo. Né? Então, enquanto um diz que tem poucas, outros, em vez de dizer que tem muitas, diz que as instruções são mais complexas, que não são instruções CISC. O que é que fala, né, cada defensor? Né? Que tudo quanto é tecnologia tem os defensores de um lado e os defensores do outro lado. Né? Defensores do RISC. Né? O melhor modo de projetar um computador é ter uma pequena quantidade de instruções simples que possam ser executadas num ciclo só. Tá? Então, você tem poucas instruções, porém, quando essas instruções são colocadas, como elas são feitas pelo hardware, é feito em um ciclo. Né? Um ciclo é um pulso de relógio. Tá? Então, a gente fala o seguinte, o relógio, o processador ele tem um relógio interno, tá? Que faz a contagem, né? Faz saltos. Um ciclo é esse aqui, ó, desde a subida até o momento anterior à próxima subida. Isso aqui é um ciclo de relógio. Se você pegar, por exemplo, máquinas comuns, pegar uma máquina RISC de 1 GHz, né? Significa que ela tem a capacidade de executar, né, 1 bilhão de instruções por segundo, já que essa máquina tem 1 bilhão de pulsos por segundo. Você pega uma máquina CISC, por exemplo, de 3 GHz, né? O que acontece? É o triplo da frequência. Isso aqui aguenta um ciclo de 1 bilhão de ciclos por segundo. Isso aqui são 3 bilhões de ciclos por segundo. Mas se você levar em conta que uma máquina CISC, então aqui botar, né, 1 bilhão de instruções por segundo. Então, você tem 3 bilhões de ciclos por segundo na máquina CISC. Mas se você levar em conta que uma instrução CISC leva aí 10 ciclos para serem executadas, significa que, na prática, apesar de um relógio mais forte, essa máquina aqui estaria executando 300 milhões de instruções por segundo. Tá? É claro que a conta não é tão simples assim. Estou falando aqui o ponto de vista dos defensores do RISC. Tá? Até porque a gente vai ver mais para frente que a coisa é um pouco diferente. Mas se você for olhar de um modo simplista, é isso aqui. Né? Então, está falando assim, mesmo que precisasse de 4 ou 5 instruções para fazer o que uma máquina CISC fazia com uma só, as instruções RISC, sendo 10 vezes mais rápido, venceria. Tá? Então, aí agora que vem uma outra questão. Tá? Naquele tempo, a velocidade das memórias principais favorecia as máquinas RISC. Tá? Então, a máquina RISC ela consegue executar uma grande quantidade de instruções, mas a máquina tem que ser alimentada com essas instruções. Então, no passado, onde a velocidade das memórias era semelhante à velocidade do CPU, isso fazia todo sentido. Hoje em dia, a gente não tem isso. Hoje em dia, nós já estudamos, as memórias estão muito mais rápidas que no passado. Porém, as UCPs cresceram em termos de velocidade muito mais. Então, cai um pouco esse argumento. Porque a gente pode pegar uma instrução complexa que só busca uma instrução na memória, busca seus dados, ela faz um monte de coisa com esses dados, enquanto eu precisaria de várias instruções RISC para isso. Né? Então, naquele tempo, as máquinas RISC deveriam ter aposentado as máquinas CISC. Né? Só que não foi bem o que aconteceu. Né? O que a gente tem além disso? O que a gente tem agora na realidade? A Intel,
né, que é quem criou, né, a arquitetura x86 e é quem desenvolve a arquitetura x86. A partir do 486, que já tem um tempo, o que que ela faz, né? Até o 386 era máquina puramente CISC. A partir do 486, ela tem um núcleo RISC, ou seja, ela tem uma parte dentro dela que executa instruções diretamente pelo hardware em um único ciclo. Então, se você tem instruções que são simples, quando essa instrução entra num processador Intel ou AMD, qualquer processador que seja um x86, esse processador ele consegue rapidamente decidir se deve ir para o núcleo RISC ou para o núcleo CISC. Se for para o núcleo RISC, ele entrega para o núcleo RISC e executa numa única instrução também. Agora, se uma instrução mais complicada, tá? Ele passa para o modo CISC e executa no modo CISC. Com isso, a Intel diz que tem a versatilidade do RISC, tá? Conseguindo ainda competir com a complexidade do CISC. Tá? Resultado, as instruções comuns são rápidas e as menos comuns são lentas. Tá? A abordagem híbrida ainda não é tão rápida quanto o RISC puro. Tá? Ainda tem a decisão se é para mandar para o núcleo. Esse núcleo RISC ele compete em espaço para desenvolvimento de hardware junto com o núcleo CISC. Tá? Então, as máquinas RISC elas ainda executam as instruções RISC mais rápida que as máquinas CISC. Tá? Mas existe uma briga ferrenha entre as duas. Tá? Tanto que não existe hoje uma pessoa que possa afirmar assim, esse, com certeza, é melhor que o outro em qualquer condição. Tá? Fica difícil afirmar isso. Tá? Bom, o que a gente tem na prática? O que a gente tem, de fato, no mercado? Né? Existem alguns mercados que são bastante competitivos. Se você pega mercado de estações de trabalho científicas, máquinas para que vão realizar cálculos complexos, máquinas que vão fazer processamento realmente de dados muito pesados, né, mas que vão efetivamente ficar mexendo com dados matemáticos, tem uma predominância dos processadores RISC. Processadores RISC eles têm maior capacidade de executar tais tarefas. Se você pega, por exemplo, também alguns tipos de servidores, um servidor web, tá? Um servidor de banco de dados, normalmente são servidores que as suas instruções, tá? O código deles são códigos mais simples, usam instruções mais simples. Né? E essas instruções mais simples, então, executam melhor em máquinas RISC. Tá? Por outro lado, você tem um mercado gigantesco de computadores domésticos, celulares, que costumam ter interações com usuários, com interfaces gráficas, que normalmente utilizam de instruções mais complexas, trabalham com vetores, trabalham com matrizes, né? E as máquinas CISC conseguem lidar melhor com esse mercado. Né? Um mercado que é bastante disputado é o mercado da parte de videogames. Né? Videogames ele tem características que aproximam ele de máquinas RISC e tem características que aproximam ele de máquinas CISC. Né? Num passado recente, a maioria das UCPs eram RISC. Né? Hoje a gente vê um domínio das UCPs CISC. Né? Basicamente, a gente vê aí... eu acompanhei melhor, vi melhor a arquitetura do PlayStation 4, por exemplo, é um AMD, né? Ryzen 5. Eu não sei com certeza, tá? Nunca li tecnicamente se a linha do PS5 é AMD ou se é Intel, tá? Se não me engano, é AMD ainda. Mas ainda é uma linha de processadores CISC. Tá? Ou seja, esses videogames de ponta, eles migraram também para o CISC. Isso quer dizer que está trazendo desempenho suficiente. Então, tem bastante discussão no meio aí. Ok, pessoal? Fala agora aqui de organização do processador. Como é que a gente organiza um processador? Né? Isso aqui é uma cópia de uma serigrafia lá de um processador, né? Tá bem ampliado, mas isso aqui serve para a gente poder entender bem o seguinte: isso aqui vou falar assim, é quase como um raio-x de um processador. A gente vê que o processador ele não é uma sequência completamente bagunçada de transistores lá dentro. Ele é todo organizado, ele contém módulos, ele é todo separado em seções, cada seção faz uma coisa. Então, você tem núcleo de execução, você tem barramento de acesso à memória, você tem memória cache lá dentro, você tem unidade de gerenciamento de memória, você tem registradores. Então, ele é todo organizado, todo bonitinho. Né?
E é claro que cada fabricante organiza o seu computador, desculpa, o seu processador, de uma forma diferente. Mas existem conceitos que são comuns, né? Por exemplo, todo processador, não importa a organização, tem uma região dele que é responsável pela memória cache. Todo processador tem uma região que é responsável para gerenciamento de memória, né? Todo processador tem uma unidade lógica aritmética, que é quem efetivamente executa as operações que são necessárias. Todos eles têm registradores, né? Então, existe uma arquitetura comum, né? A forma, o desenho, o layout pode mudar de um para outro, mas existe uma arquitetura comum. Né? Então, para a execução da instrução, né, o processador ele precisa executar algumas tarefas. Tá? E agora nós vamos começar a ver aqui como o processador faz para ser cada vez mais rápido, mesmo tendo dificuldade em aumentar o seu clock. Tá? A tecnologia vai evoluindo, a gente vai criando estágios de pipeline. Tá? Vamos entender aqui hoje o que é isso. Então, para executar uma instrução, o processador ele precisa realizar algumas tarefas. Né? A instrução está quietinha lá na memória. O que o processador faz? Primeiro, ele tem que buscar a instrução. Tá? Depois, ele tem que fazer a interpretação da instrução. Ou essa interpretação pode ser tanto pelo microprograma quanto pelo hardware. Tá? Não importa se é feito diretamente pelo hardware, se é um RISC ou se ele é um system. Ele tem que ver o que ele vai fazer antes de fazer. Por que ele tem que ver? Porque pode ser necessário buscar dados. Por exemplo, uma soma, eu tenho que buscar 2 dados e, no final, armazenar. Né? Então, depois que eu vejo o que eu vou fazer, eu tenho que fazer uma busca pelos dados. Quando os dados já estão dentro, é que eu posso efetivamente executar a instrução. Aí eu vou fazer o processamento desses dados. Depois que os dados estão processados, eu já tenho o resultado do processamento, eu vou guardar esses dados em algum lugar. Afinal, se eu fiz um processamento, é porque eu quero guardar. Para isso, o processador ele precisa armazenar alguns dados temporariamente. Né? Por exemplo, se eu vou somar 2 dados que estão em memória, eu tenho que trazer esses dados para dentro do processador e tem que ficar guardado temporariamente em algum lugar. Né? Outro exemplo aqui, né? A posição da última instrução executada, né? Para que possa saber onde buscar a próxima instrução a ser executada. Isso aqui é outra dado, tem que ser armazenado temporariamente. Eu estou executando uma instrução. Qual vai ser a próxima a ser executada? Ela tem que estar guardada em algum lugar. Né? Para quando for a vez dele executar essa instrução, ele buscar essa informação. Então, necessariamente, ele tem que ter uma pequena memória interna. Tá? Ele tem que ter uma memória. Tá? Essa memória do microprocessador vão ser os registradores. Então, normalmente, tá? A estrutura básica de uma UCP é unidade lógica aritmética, ALO, né? Ou ULA em inglês, né? ULA em português, ALO em inglês, né? Aritmética de lógica em unit, né? Faz os cálculos ou o processamento de dados de fato. Então, quando as informações chegam dentro da UCP, o trabalho efetivamente é feito pela unidade lógica aritmética. Tem também uma unidade de controle. Essa unidade de controle ela recebe dentro dela a instrução que vai ser executada e ela dispara uma série de sinais de controle, inclusive dizendo para ela o que ela tem que fazer. Né? Então, controla a movimentação de dados das instruções. Né? E tem os registradores, que é uma pequena memória interna que armazena esses dados. Né? Então, vamos supor que vai chegar uma instrução. Né? A instrução chega como? Tá? A instrução ela chega pelo barramento de dados. A instrução chega como dado. Entra no registrador, cai na unidade de controle. A unidade de controle descobre o que a instrução tem que fazer. Vai descobre que tem que fazer uma soma. Então, ela já avisa para a aula, ó, você vai fazer uma soma. Ela já avisa, já coloca aqui do barramento de controle informações para a memória fornecer os dados. Coloca no barramento de endereços os endereços que a memória vai ter que fornecer. A memória recebe essa informação. A memória disponibiliza os dados no barramento de dados. Os dados são guardados nos registradores. Né? No momento da execução, são passados para a unidade lógica aritmética. Ela calcula esses dados e ou armazena o resultado direto em um registrador especial, que normalmente é o acumulador, ou uma máquina SISC pode, inclusive, jogar para a memória direto. Aí, novamente, unidade de controle coloca informações de controle no barramento de controle, coloca aonde vai ser gravado no barramento de dados e joga no barramento de dados o que vai ser gravado na memória, para a memória ler.
Então, a gente vê que uma simples soma dispara uma série de sinais dentro da UCP e nos barramentos para que as informações sejam puxadas e gravadas na memória. Agora, dentro do processador, existe um barramento interno. Tá? Então, aqui o barramento interno da CPU. Na unidade de controle, ela envia sinais de controle para a unidade lógica aritmética e para os registradores. E as informações são transportadas dos registradores para a unidade lógica aritmética pelo barramento interno. Então, a UCP tem um barramento dentro dela. Depois que a instrução é executada, novamente ela vem para o barramento interno para ser guardada em algum registrador. Todo mundo aí? Alguém está perdido? Então, continuando aí, né? A organização dos registradores, então. Né? Então, a gente já viu aqui modo de endereçamento de processador, a gente viu o caso do ARM, a gente viu o caso do x86, a gente viu que tem vários modos de endereçamento e que nesses modos de endereçamento tem registradores que são utilizados como apoio para endereçamento. Então, tem registrador que é usado para somar com valor absoluto para encontrar uma posição de memória específica. Então, existem vários tipos de registradores dentro de uma máquina. Né? Então, o registrador, né, no processador desempenha dois papéis. Eles podem ser registradores que são visíveis ao usuário, né, que possibilitam que o programador, no caso do assembly, ou o compilador, né, minimize as referências à memória principal. Então, se eu tenho um dado que ele é usado toda hora, é interessante colocar esse dado no registrador. Né? Por exemplo, um loop for i igual a 1 até 2 milhões. Vai fazer 2 milhões de interações. Esse loop, essa variável i, ela vai estar, provavelmente, dentro desse loop, ela vai estar sendo referenciada em vários momentos. Ao invés de eu guardar essa variável i na memória, se ao invés disso eu alocar para ela um registrador, tá? Eu não preciso ficar indo à memória para buscar o valor dela, já está dentro do processador, então fica sendo muito mais rápido. Então, compiladores, né, procuram alocar índices de loops dentro de registradores, para não precisar ficar fazendo acesso à memória. Tá? Mas nós também temos registradores de controle estado, que são utilizados pela unidade de controle para controlar a operação. Tá? Também alguns programas privilegiados do sistema operacional. Por exemplo, o registrador de status, que diz o resultado de uma operação. Né? O Program Counter, que é o contador de programa que diz a próxima instrução a ser executada. Tá? São exemplos de registradores, que são registradores de controle de uma máquina. Tá? Não há uma separação clara nessas duas categorias. Tá? Vai depender de cada arquitetura, vai depender de como o projetista do microprocessador pensou no caso. Né? Por exemplo, em algumas máquinas, o contador de programas é visível ao usuário, em outras não. Em algumas máquinas, o usuário pode ler o valor onde está a instrução, pode alterar o valor dele à vontade. Em outras, ele não tem a menor ideia. Então, primeiro, registradores que são visíveis aos usuários, que os usuários podem fazer uso deles. Né? Então, registradores visíveis aos usuários são aqueles que podem ser referenciados pelos recursos da linguagem de máquina que o processador está executando. Então, o usuário pode fazer uso deles. Podem ser de uso geral, de dados, de endereços ou de códigos condicionais. Tá? Vamos ver cada um desses aqui. Então, um registrador visível ao usuário de uso geral. Tá? Pode ser usado pelo programador para fazer aquilo que o programador quiser. Tá? Está lá dentro do programador para... está lá dentro do microprocessador para que o programador use à vontade. Tá? Algumas vezes, qualquer registrador de uso geral pode conter um operando para qualquer opcode. Tá? Então, de uso geral pode ser para qualquer coisa. Tá? Mas podem existir restrições. Né? Exemplo, podem haver registradores dedicados para ponto flutuante e operações de pilha. Né? Número de ponto flutuante, a gente já viu aqui,
tá? Já estudou várias vezes, já viu várias vezes o número de pontos flutuantes, ele tem um formato diferente de números inteiros. As operações sobre o número de pontos flutuantes, elas são realizadas de forma diferente das operações sobre inteiro. Então, você pode ter registrador de uso geral que é de ponto flutuante, e você pode ter registrador de uso geral que é de inteiro. A gente viu que o MIPS é um exemplo desse. Né? Nós temos também chamados registradores de dados, que eles são usados apenas para guardar dados e não podem ser empregados para calcular o endereço de um operando. Né? O uso geral você pode usar para calcular o endereço, você pode usar para armazenar dados. Já registradores de dados, somente dados. Registradores de endereços, né? Eles podem ser de uso geral ou podem ser dedicados para um modo de endereçamento particular. A gente viu aqui que eles têm, quando a gente usa segmentação, vocês viram, isso você vê melhor em termos operacionais, mas eu cheguei a ver rapidamente com vocês aqui. Quando usa segmentação, quando usa paginação, tem um registrador que aponta para o endereço base, que é o início da página ou o início do segmento. Né? Então, esses registradores são registradores de endereço, eles só guardam endereço, eles não guardam dados. Tá? Então, eles guardam ponteiros de segmento, por exemplo, que eu dei agora, registradores de índice, que é o salto que vai dar dentro de um segmento ou dentro de uma página. Ponteiros de pilha, que guardam a posição da pilha do sistema. Tá? São todos ponteiros, registradores, que guardam apenas endereço. Né? Nós temos chamados registradores de códigos condicionais ou flags, né? Que normalmente ele é pelo menos parcialmente visto ao usuário, pelo usuário. Né? Por exemplo, quando você realiza uma operação matemática, você quer saber se essa operação, o resultado dela foi 0. Tá? Então, você tem um flag para indicar que se foi 0 ou 1. Se tiver marcado com bit 1, o resultado foi 0. Se tiver marcado com bit 0, o resultado foi diferente de 0. Tá? Você tem flags para dizer se o resultado da operação foi um número negativo ou positivo. Tá? Então, você tem flags para indicar se houve overflow. Você tem flags para indicar se houve carry. Tá? Então, são vários flags que você pode consultar. Né? Então, para dar um exemplo de utilidade desses flags. Para que um flag para saber se o resultado foi 0? Não é só comparar com 0 o resultado? Pode ser. Né? Mas operações de desvio condicional, if, até o for, tá? Você tem algumas condições que são o seguinte, ó, um if A igual a B. Como é que eu comparo se A igual a B? A maneira mais rápida de comparar com B é subtraindo um do outro. E aí você subtrai um do outro e você olha o flag 0. Se você subtrair um do outro e o flag e o resultado é 0, significa que são iguais. Se não, são diferentes. Então, uma comparação que pode ser um pouco complicada, você transforma ela numa simples subtração e olha um flag. Né? Então, os compiladores costumam fazer bastante uso desses flags para otimização. Né? Existem outros registradores, são chamados registradores de controle e registradores de estado. Né? A gente já viu essa figurinha aqui uma vez, tá? Eu comentei ela rapidamente com vocês. Vamos ver aqui o funcionamento novamente, agora tendo mais conhecimento. Né? Bom, então, existe uma variedade de registradores que são usados para controlar a operação lógica do processador. Né? Esses registradores, que são acessáveis pelos usuários, normalmente são esses registradores aqui, ó, acumulador e registradores. Tá? Registradores são registradores, aqueles que a gente comentou. Um acumulador ele é um registrador especial, que alguns microprocessadores têm, para diminuir o tamanho do opcode, né? Das operações, das instruções. O que é o acumulador? O acumulador ele sempre armazena o resultado da ULA. Então, você manda realizar uma operação qualquer. O resultado sempre é guardado no acumulador. Se esse resultado você precisar para um próximo passo, você pode guardar em outro lugar. Tá? Agora, além desse registrador de uso geral que nós já vimos, existem registradores de uso específico, né? Utilizados para controlar o processador. Grande parte deles não é visível ao usuário. Né? Alguns exemplos desses registradores. Contador de programas. Ele contém o endereço de uma instrução a ser lida, ou seja, da próxima instrução a ser executada. Alguns processadores permitem o usuário acessar, outros não. Registrador de instruções. Quando uma instrução chega dentro da máquina, ela é armazenada no RE. E é aí que ele vai ser decodificado. Se for RISC, diretamente pelo hardware. Se for CISC,
tem um microprograma aqui dentro. Registrador de endereço de memória. Quando alguma coisa vai ser lida da memória ou gravada na memória principal, tem que dizer um endereço. Eu só tenho um barramento para trafegar isso aqui dentro. Então, primeiro a unidade de controle manda o endereço. Esse endereço é armazenado e fica retido aqui pelo REM, né? O REM ele está ligado na memória principal e a memória principal sabe qual célula de memória vai ser endereçada por esse registrador do processador. E o RDM é o registrador de dados de memória, né? Se eu vou gravar, a unidade de controle grava a informação nele. Se vai ser lida da memória, a memória grava a informação nele. Tá? Então, aqui temos exemplos de registradores de uso geral. Os nomes em inglês, né? O contador de programas é Program Counter, registrador de instruções, Instruction Register, registrador de endereço de memória, Memory Address Register, registrador de dados de memória, Memory Buffer Register. Em geral, tá? Em geral, o processador atualiza o contador de programas, né, o Program Counter, depois de ler cada instrução para que sempre aponte para a próxima instrução. Então, quando entra uma instrução na máquina, essa instrução será executada, né? Automaticamente, quando essa instrução entra, o Program Counter é adicionado de 1 ou do tamanho da instrução, né, para poder armazenar o endereço da próxima instrução. Tá? Uma instrução de desvio ou salto também pode modificar o contador de programas, né? Então, por exemplo, você trouxe para uma instrução if tal, tal, then, else. Se for o then, vai executar uma parte do código. Se for else, vai executar outra parte do código. Então, pode ser, né, que depois da instrução if, a instrução if ela vai vir uma instrução de comparação, pode ser que depois da instrução de comparação haja um salto. Tá? Então, esse salto ele muda o valor do contador de programas. Então, a instrução líder é colocada no registrador de instruções, o opcode e os especificadores de operando são analisados. Tá? O opcode nós dá para saber o que vai fazer. O especificador de operando pode ou não estar dentro do opcode. Tá? É para dizer se o operando está na memória ou está no registrador. Lembrando que máquinas RISC normalmente obrigam que os operandos estejam em registradores. Tá? E um sistema organizado com barramentos, né? Então, isso eu já expliquei, né? O REM, que é o registrador de endereço de memória, se conecta diretamente ao barramento de memória, e o RDM, que é o registrador de dados, né, se conecta diretamente com o barramento de dados. Os registradores visíveis aos usuários trocam dados com o RDM. Né? Então, voltando aqui, né? Quando eu vou gravar o dado no registrador na memória principal, esse dado primeiro é transferido para o RDM, para depois ser transferido para a memória, já que ele é o único ponto de saída. A ULA, a unidade de lógica aritmética, tem acesso direto ao RDM, ao registrador de visível usuário. Então, a ULA, né, aqui dentro, ela acessa qualquer registrador. Tá? O programa do usuário, o usuário pode não ter acesso, mas a ULA sempre tem. E, conforme eu já comentei, muitos processadores possuem um registrador especial, que é frequentemente conhecido como palavra de status do programa, né? Program Status Word. A gente chama mais de PSW. Tá? Que tem uma série de flags que indicam o que aconteceu depois da última instrução. Né? Então, sinal para dizer se o resultado da última operação foi positivo ou negativa. 0 para saber se o resultado foi 0. Carry para saber se houve um carry. Igual para saber se a operação lógica resultou em igualdade ou não. Overflow para saber se houve um overflow. Tá? Opção de habilitar e desabilitar a interrupção. Tá? Vocês já devem ter visto. A gente viu aqui também. Tá? Uma interrupção enquanto uma instrução está sendo executada, quando chega uma interrupção, o programa ele para de executar para tratar essa interrupção. Mas o programa ele não pode ser interrompido no meio de uma instrução complexa. Porque uma instrução que começou tem que terminar de ser executada. Tá? Então, o processador ele pode habilitar e pode desabilitar interrupções. Interrupções podem estar habilitadas ou desabilitadas. Tá? E supervisor indica se o processador está executando em modo supervisor ou modo usuário. Quando está executando um processo do usuário, o processador está executando em modo usuário. Ele não pode executar qualquer instrução.
Tá? Porque tem instruções que são muito perigosas, podem comprometer o sistema operacional. Só quando está em modo supervisor é que pode. Então, esse status vai dizer se pode executar qualquer instrução ou somente instrução de usuário. Bom, tipo de instrução. Vamos começar, vai ser a introdução aqui para a gente ver o pipeline. O ciclo de instrução ele inclui os seguintes estágios: buscar, ler a próxima instrução, executar, interpreta o opcode e efetua a operação, interromper. Se as interrupções estão habilitadas, uma interrupção ocorre, salva o estado do processo atual e atende a interrupção. Tá? Então, 3 estágios. Como acontecem esses ciclos? Tá? Então, esses aqui são os ciclos que podem acontecer dentro da máquina. Repara, uma única instrução pode disparar vários estágios, vários funcionamentos separados. Então, a execução de uma instrução pode envolver um ou mais operandos de memória. Então, aqui, tudo começa aqui. Vai executar uma instrução. Cálculo do endereço da próxima instrução. Ele tem que descobrir onde está essa instrução. Então, essa instrução, ela está, a gente já viu, dentro do Program Counter. Ela está dentro do Program Counter. Está tendo uma chamada que está me atrapalhando, perdi a concentração, desculpa aí, tá? Mas voltando aqui. Tá? Então, nós temos o contador de programas, que é o Program Counter, o endereço da instrução está lá dentro. Se é um processador simples, ou um processador até mais complexo, está usando endereçamento linear, esse endereço será acessado. Tá? Mas, se você vai estar usando, por exemplo, segmentação ou paginação, você tem um outro registrador que aponta o endereço, por exemplo, segmento de código. Nesse caso, você tem que pegar o que está dentro do endereço do registrador de código, o registrador que guarda a instrução, você vai somar com o que tem no endereço base do segmento para você obter o endereço da instrução. Então, existe uma fase onde você precisa fazer o cálculo da instrução, não é simplesmente pegar e acessar. Uma vez que você já tem esse endereço, você coloca o endereço no MAR, no Memory Address Register, tá? E aí esse endereço vai para o barramento. Você entra na fase de buscar a instrução. Tá? A instrução vai ser buscada, tá? Ela vai ser colocada dentro do registrador MBR. A MBR vai transferir isso para o registrador de instruções. Né? Essa fase aqui é a fase de busca da instrução na memória. Quando já estiver dentro da memória, vai haver decodificação para a instrução. E quando houver a decodificação, vai entrar na fase de cálculo do operando. É parecido com o cálculo do endereço. Pode ser preciso somar endereço base com o endereço de locamento para obter. Tá? Aí, quando você calcula, você busca o operando. Nós temos instruções que elas atuam sobre vários operandos. Por exemplo, uma soma, ela atua sobre 2 operandos. Então, pode ser necessário buscar 2 operandos. Então, vai, busca operando e volta. Vai, busca operando e volta. Tá? Tem instruções que, às vezes, executam sobre um pequeno vetor. Então, pode ter que várias vezes para buscar. Tá? Bom, se tiver em direção, que a gente chama, tá? Que é buscar o próximo índice do vetor, vai ser feita uma chamada aqui dentro. Aí, beleza. Agora, eu já tenho a instrução e eu já tenho os dados. Nesse momento, a UCP executa os dados. Né? Aí ela vai fazer o cálculo do endereço do operando, que vai ter que guardar em algum lugar. Pode ser feito esse cálculo novamente. Aí armazena o operando. Aí, novamente, eu posso ter instruções complexas que atuam com vários resultados. Então, posso ficar num ciclo gravando vários operandos. Né? No final aqui, entra no estágio verificar a interrupção, porque aqui ela pode ser interrompida, né? Porque enquanto estava executando o hardware, não pode ser interrompida. Se ela for interrompida, a interrupção é trabalhada, aí depois volta para o ciclo.
ainda processadores CISC que têm instruções complexas que atuam, por exemplo, sobre string de caracteres. Tá? Então, se eu só atuando sobre uma string, ou sobre um vetor grande, sobre uma tabela grande, eu posso até continuar com a mesma instrução, mas começar a operar isso com novos dados. Tá? Então, ainda é a mesma instrução, mas eu pego um atalho, volto para as dados e tudo de novo. Pego os operandos, executo, gravo o resultado, volto para a interrupção e posso ficar nesse ciclo aqui um tempão. Até que no final volta para buscar a próxima instrução. Então, a gente vê que o ciclo do processador pode ser bem longo. Processadores RISC, por exemplo, não tem essa fase. Executa a instrução e volta, rapidamente. Processadores CISC podem ser bastante complexos. Então, eles podem ter várias fases. Levando em conta ainda o seguinte, né? Aqui a gente está falando em fazer a busca do operando. Essa busca pode ser na memória ou pode ser num registrador. Se for no registrador, essa busca é extremamente rápida. É um ciclo. Se for na memória, pode ser mais lento. Processadores de RISC normalmente buscam diretamente no registrador. Processadores CISC podem buscar em qualquer lugar. Então, esse texto aqui é que eu acabei de explicar. Bom, em relação ao fluxo de dados, tá? A sequência exata de eventos, claro que vai depender do modelo do processador. Tá? Mas, durante um ciclo de busca, a instrução é lida da memória. Tá? Uma vez terminado o ciclo de busca, né, a unidade de controle examina o conteúdo. Então, na verdade, gente, aqui, na verdade, está explicando o que eu falei tudo lá para vocês naquele slide anterior. Tá? Aqui está explicando como é o ciclo de interrupção. Tá? Tá, um detalhe do ciclo de interrupção que eu não falei aqui. Vamos supor que vai acontecer essa interrupção aqui. Ó. O que acontece? Quando acontece essa interrupção, existem algumas informações que têm que ser guardadas. Uma informação bastante importante é qual é o endereço da próxima instrução a ser executada. Porque quando a interrupção for executada, ela vai fazer uso desse registrador. Então, ela vai contaminar, ela vai sujar aquilo que a instrução vinha fazendo. Então, algo importante dessa fase do ciclo de interrupção é o quê? É salvar o conteúdo do contador de programas. O contador de programa ele contém o endereço da próxima instrução. Então, o próprio sistema operacional já reserva na memória principal um local onde ele vai guardar esse contador de programas. Tá? Então, ele vai e salva o contador de programa na memória principal, e aí, quando termina a interrupção, automaticamente traz de volta na memória principal o conteúdo do contador de programa, para que o processador não se perca nas instruções que tem que executar. E é isso, gente, pipeline. Tá? Esse pipeline, eu queria que vocês prestassem atenção nele, porque ele é um conceito importante e ele é um conceito bastante interessante, tá? Para vocês poderem entender exatamente, quando a gente vai falar daqui a pouco, outras aulas para frente, vai falar em arquitetura superescalar, que é a arquitetura que traz um altíssimo desempenho, ele é todo baseado em pipeline. Tá? Pipeline não é uma técnica nova, mas que ele é muito útil e muito importante. Bom, a gente faz a seguinte ideia. Tá? A ideia é trazer para dentro do processador, tá? A mesma ideia que se usa numa linha de montagem de uma planta industrial. Né? Quando a gente vai montar um carro, por exemplo, os operários vão montar um carro. O que acontece? O carro ele entra na fábrica, aí o operário ele vai montar o carro. Ele pega o chassi, bota o eixo no chassi, aí bota as rodas no carro, aí bota a estrutura no chassi, aí solda as placas, vai para a pintura, aí pinta o carro, aí coloca painel, coloca volante, coloca cabo. Então, uma série de coisas são feitas para a montagem do carro. Tá? Aí uma pergunta, alguém imagina que o carro, quando entra, o operário que, por exemplo, coloca o pneu, ele coloca o pneu nesse carro. Tá? Aí, de repente não, acabou de botar o pneu, o carro vai para a fase para botar as chapas. O que o operário que botou o pneu faz? Ele fica de braço cruzado? Ele só vai trabalhar no outro carro quando esse carro ficar pronto? Tá? Da mesma forma, o carro foi para a pintura. Enquanto o carro está pintando, ninguém faz mais nada. Né? Numa indústria, isso não vai acontecer. Né?
você acabou de colocar o pneu no carro, o carro vai para frente, já vem outro chassi para colocar o pneu. E o carro ele vai andando pela linha de montagem. Tá? Então, essa é a ideia de uma linha de montagem. Conforme o carro ele vai passando pelos vários estágios, né, você tem trabalhadores específicos que trabalham naquele estágio. Né? E o carro em si, né? E cada trabalhador, num determinado momento, está trabalhando num carro diferente. Né? Se você pegar aqui, aqueles 5 instruções que a gente viu, a gente pode ver, ó, eu tenho operários que trabalham aqui, eu tenho operários que trabalham aqui, eu tenho operários trabalhando aqui, eu tenho operários trabalhando em diferentes locais. Tá? Esses operários são as áreas específicas do microprocessador. Né? Então, se eu tenho um ciclo de instrução aqui, nesse caso, ó, esse ciclo tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 estágios. Eu posso estar colocando todos eles para trabalhar em paralelo. Claro que isso tem algumas implicações e alguns cuidados. Tá? Esse de colocar em paralelo tudo é o que a gente chama de pipeline. Tá? Então, sob certas condições, essas certas condições acontecem com muita frequência, eu consigo executar muita coisa em paralelo e, com isso, eu ganho muito em termos de velocidade. Bom, para entender o pipeline, vamos imaginar um processador mais simples. Tá? Vamos imaginar um processador que tem 5 estágios, que esses 6 estágios, melhor dizendo, e que esses estágios são bastante simples. Né? Eu tenho um estágio chamado de buscar a instrução, que é quando ele vai na memória buscar a próxima instrução. Depois, um estágio onde ele decodifica a instrução. Depois, ele calcula o endereço dos operandos. Depois, ele busca os operandos. Depois, ele executa a instrução. Depois, ele escreve os operandos. Com isso, ele fez um ciclo completo. Né? Para simplificar, vamos imaginar o seguinte. Cada um desses estágios, 6 estágios, consuma uma unidade de tempo. Tá? Consome um ciclo do relógio. O que significa? Que uma máquina que tem esses 6 estágios, ela consome 10, ou melhor, ela consome... Não, tá. Tem 6 estágios, ela consome 6 ciclos. 10 são instruções. Então, vamos imaginar o seguinte, eu vou executar 10 instruções. Se essas 10 instruções passarem... Primeiro uma instrução é toda executada, depois outra instrução ser executada, para depois outra ser executada, cada instrução está consumindo 6 unidades de tempo. Então, para executar as 10 instruções, conta fácil, 6 vezes 10, eu gasto 60 unidades de tempos. Bom, vamos imaginar uma forma mais racional. Por exemplo, eu estou com a instrução 1. Eu entreguei ela para fazer a busca da instrução. No tempo 2, no ciclo 2, a minha instrução está sendo decodificada. E o pessoal que faz a busca da instrução está fazendo o quê? Está fazendo nada. Então, já boto eles para buscar a instrução 2. Né? Quando eu chegar no terceiro tempo, eu já vou estar, ó, calculando os operandos da primeira instrução, eu já vou estar decodificando a segunda instrução e eu já vou estar buscando a instrução 3. Então, no quarto passo, né, eu estou buscando os operandos da instrução 1, calculando os operandos da instrução 2, decodificando a instrução 3 e buscando a instrução 4. Então, a gente chega num determinado ponto, quando eu estou no sexto estágio, eu estou gravando o resultado da instrução 1, né? Executando a instrução 2, buscando os operandos da instrução 3, calculando os operandos da instrução 4, decodificando a instrução 5 e buscando a instrução 6. A partir do sexto instante, que eu estou com todos os estágios do processador ocupados. A gente repara que estão sempre ocupados o tempo inteiro. Né? Eu reparo o seguinte, quanto tempo eu levei para executar o final da 10ª instrução, que é escrever os operandos? Eu gastei 15 passos. Né? Então, enquanto anteriormente aqui, sem o pipeline, eu gastava 60 unidades de tempo, eu aqui já tenho 15 unidades de tempo gasto. É muito mais rápido. Tá? Então, pipeline é uma técnica muito importante. Os processadores atuais todos usam. Tá? E me traz um grande ganho de tempo. Uma dúvida aí do pipeline, pessoal? Alguma questão aí sobre ele? Vou pensar numa linha de montagem que fica fácil entender. Bom, mas não é tudo tão maravilhoso. Tá?
algumas coisas têm que ser verificadas, em alguns momentos não dá para fazer o pipeline. Tá? Então, nem sempre todas as instruções passam por todos os estágios. Por exemplo, uma instrução que é para carregar o dado em memória. Fazer uma busca, load, né? Transferir da memória para o registrador. Não tem fase de escrever operando. Ele simplesmente traz da memória. E nem sempre todos os estágios podem ser executados em paralelo. Tá? Existem alguns problemas, tá, que podem impedir a execução em paralelo. Né? Por exemplo, buscar instrução, buscar operando, escrever operando. Todos eles envolvem acesso à memória. Se eu tenho uma arquitetura em que eu tenho caminhos paralelos de dados para acessar a memória, tá? Onde eu posso fazer acesso simultâneos à memória, tá? São arquiteturas mais caras, mas existem, são possíveis, tá? Eu consigo executar tudo isso em paralelo, né? São máquinas que têm um desempenho realmente bem maior. Agora, uma máquina comum, que não tem caminho de dados paralelos, tá? Não pode fazer isso tudo ao mesmo tempo. Tenho esses 3 estágios para serem executados, somente um deles vai ser executado. Tá? Então, outra coisa, se os estágios não forem de duração igual, vai haver espera em alguns estágios. Né? Às vezes, por exemplo, a decodificação é muito mais rápida que a execução. Então, pode ser que algum estágio fique esperando. Algo que acontece muito no programa que compromete, tá, o desempenho, tá, é o desvio condicional. É um if, por exemplo. Tá? Que quando eu vou fazer um if, esse if vai ser traduzido. O que esse if vai fazer? Né? Esse if ele vai ser traduzido em algumas instruções. Primeiro, uma instrução de comparação. Aí eu vou ter o resultado dessa comparação. Aí o que eu tenho aqui, ó, eu executo se for verdadeiro e eu executo isso aqui se for falso. E eu tenho a próxima instrução que vai ser executada depois aqui. Então, esse meu if, se for verdadeiro, ele salta para cá. Né? Se for falso, ele continua executando aqui. Aí no final aqui, né, ele não vai executar mais o verdadeiro, ele tem um salto para cá. Então, as instruções de salto, elas podem comprometer o funcionamento, né? Porque vamos supor que eu vou fazer tem um if aqui, vai ser verdadeiro. Isso aqui eu vou executar só se for falso. Então, tem aqui uma série de instruções que vão ser executadas, né? Em sequência. Então, essas instruções, elas entram no pipeline. Fez o pipeline de todas as instruções aqui. Né? Só que o que aconteceu? Eu fiz um salto. Então, o pipeline ele está trabalhando nessas instruções, mas elas efetivamente não serão executadas. Tá? Então, a instrução ela é abortada e eu perdi o trabalho que foi feito pelo pipeline. Tem problema isso? O problema é a perda de desempenho, porque, infelizmente, teve um salto. Tá? Mas, se o processador não fosse fazer nada mesmo, não perdi nada. Tá? Então, no caso aqui, vamos imaginar o seguinte, a instrução 3 é um desvio condicional para a instrução 15. Tá? Deixa eu ver aqui. Então, a instrução 3 é um desvio condicional para a instrução 15. Então, entrou no pipeline. Ó. Elas estão executando, está cada uma numa fase. Ó. Então, aqui, ó, da 3 vai para 15. Tá? Mas o que aconteceu aqui durante o pipeline? Buscou a instrução 3. Até executar, o que está acontecendo aqui? Ó? A instrução 4 foi buscada, a instrução 5 foi buscada, a instrução 6 foi buscada, a instrução 7 foi buscada. E já foi feito tudo isso aqui. A instrução 4 já foi decodificada, já estava buscando os operando, a instrução 5 já foi decodificada. Tá? Só que no momento em que vê aqui, ó, executa a instrução da instrução 3, o que o executa a instrução faz? Ele faz um salto para a instrução 15. Aí o processador esquece tudo que ele já fez aqui, ele começa do zero aqui, ó. Busca a instrução 15, aí começa depois com a instrução 15, busca a instrução 16 e começa o novo pipeline aqui. Tá? Então, as instruções de desvio condicionais, elas comprometem realmente o desempenho do pipeline. O estágio de calcular operando pode depender do conteúdo do registrador que pode ser afetado
por uma instrução anterior que ainda esteja no pipeline. Isso é um outro problema do pipeline, tá? Que é o quê? Essa instrução aqui, ó, calcula operando. Tá? Está no tempo 5. Mas o operando que vai ser calculado, tá? Ele depende da execução da instrução 2. Ele vai ser calculado com base no resultado aqui. Então, a gente já ganhou o tempo aqui, chegou no cálculo operando, só que nesse momento esse estágio tem que parar. Ele só vai poder continuar quando chegar no final da execução da instrução anterior. Tá? Então, existem algumas coisas que realmente atrapalham o pipeline. Bom, a questão do cálculo, dessa questão aqui, ó, do cálculo do operando, tá? Isso aqui a gente pode resolver de algumas maneiras. Tá? Tanto faz se for o compilador, tá? O compilador normalmente faz com mais eficiência, que já tem todo um cálculo automatizado em cima, tá? Mas também quem faz programação assembly, por exemplo, pode facilitar a vida da execução. Que seria o quê? Vamos supor que eu tenho uma instrução aqui, ó, que ela depende de um cálculo que foi feito nessa instrução aqui. Então, essa instrução de cima está segurando a instrução de baixo, né? Se houverem outras instruções aqui anteriores e que o resultado dela nem afeta, nem é afetado para a instrução, o que a gente pode fazer? Tá? E que normalmente o compilador faz no código? Ele pega, ele reordena as instruções, ele pega essa instrução que seria executada aqui, ó, ele joga lá para cima. Dessa maneira, aqui ele começa a calcular o operando. Faz o cálculo. Isso ele já vem executando outras instruções que não têm ligação com a anterior. Quando chega o momento de usar o operando, já está calculado, tá? E já pode ser utilizado. Tá? Então, programação em linguagem de máquina tem uma série de otimizações que podem ser feitas e que vai diferenciar bastante a otimização do seu código. Isso vai fazer com que um compilador seja melhor do que o outro. Tá? Então, você tem compiladores que o código gerado funciona mais rápido? Tenho. Uma das razões é essa aqui. Tá? É o compilador ser inteligente o suficiente para saber que dentro do microprocessador vai acontecer uma pausa. Então, ele já reordena as instruções para evitar essa pausa. É difícil? Tá, é difícil. Tá? Mas tem bastante gente trabalhando nisso para que isso seja otimizado. Já os desvios. Né? O desvios, o próprio hardware pode fazer alguma coisa para ajudar na questão do desvio. Tá? Então, quando existe um desvio desse condicional, que vai fazer... Deixa eu botar para fazer um acerto aqui, né? Tem uma T com T maiúsculo aqui. Então, quando existe um desvio condicional, até que a instrução seja executada de fato, é impossível dizer se o desvio vai ser tomado ou não. Né? Então, eu tenho uma comparação para fazer. O resultado dessa comparação vai me dizer se eu salto para uma instrução seguinte ou se eu salto para a instrução mais à frente ou até se eu salto para instruções mais atrás. Né? O salto pode ser para qualquer lugar da memória. Né? E eu nem sei se o salto vai ser executado ou não. Então, tem algumas abordagens que podem ser tomadas quando chega uma instrução de desvio. São conhecidos como múltiplos fluxos, busca antecipada do alvo, buffer de loops, desvio atrasados, né? E previsão de desvios. Desvio atrasado aqui, se vocês lembrarem, né? Delay de branch, quando a gente estudou lá o MIPS. Múltiplos fluxos. Né? O que, na verdade, a gente tem quando tem uma instrução if são múltiplos fluxos, porque o fluxo ele pode seguir pelo caminho do then ou pode seguir pelo caminho do else. Pode seguir pelo caminho verdadeiro ou caminho falso. Tá? Então, pipeline simples ele deve escolher a busca entre duas instruções e ele pode escolher a busca errada. Tá? Então, o pipeline ele pode fazer ou busca a próxima ou busca o destino. Tá? Uma abordagem é replicar as partes iniciais do pipeline e permitir a busca de duas instruções, fazendo assim uso de dois fluxos. Tá? É bastante complexo isso, tá? Mas significaria eu jogar dentro do pipeline as instruções dos dois fluxos. Tá? Então, a gente vai ter alguns problemas. Atraso no acesso ao extrator à memória. Tá? Instruções de desvio adicionais. Né? Se eu tenho if dentro de if,
fica complexo fazer esse tipo de coisa. Tá? Tem essas desvantagens, essa complexidade, mas melhora o desempenho. Tá? Isso aí foi implementado nas máquinas IBM 370, 168 e 3033. Uma outra forma, tá? Que já foi adotado nos VMs mais modernos, 360/91, tá? Quando um desvio condicional é reconhecido, são buscados o alvo e a instrução. Tá? Então, na verdade, aqui eu não faço, no anterior, eu faço uma reordenação. Aqui eu não preciso fazer reordenação, é parecido, tá? Mas eu já saio buscando na memória as duas instruções. Eu já começo a jogar as duas no pipeline. Se o desvio for tomado, o alvo já está lido previamente. Tá? Uma outra técnica, tá? É conhecido como buffer de loops. Essa é bastante complexa, tá? Mas alguns computadores, tá? Em especial supercomputadores, fazem isso, porque o ganho é fenomenal. Tá? O que é um buffer de loops? Enquanto um programa está sendo executado, o processador ele tem uma pequena memória extremamente rápida, tá? Que é mantida pelo pipeline, tá? No momento da busca das instruções. Ele contém as instruções lidas mais recentemente. Então, ele tem um histórico de todas as instruções que ele executou recentemente. Né? Se um desvio está para ser tomado, tá? O hardware primeiro verifica se o desvio já está no buffer. Se tiver, a próxima instrução é buscada diretamente no buffer. Tá? Ou seja, os estágios do pipeline, decodificação, busca de operação, todo o pipeline é guardado numa memória. Tá? Então, quando acontece o desvio, se já tiver na memória, beleza. Tá? Já está feito o pipeline dele. Tá? O buffer de loops possui 3 benefícios. Tá? As instruções obtidas estarão disponíveis sem o tempo usual do acesso à memória, já uma vez já foi lida. Se o desvio para um alvo tiver apenas algumas posições à frente do desvio, o desvio já pode estar no buffer. Tá? Normalmente, os desvios são curtos. Tá? Um if, then, else, eles são saltos curtos. Um loop, normalmente, está claro que tem loops que tem muitas instruções dentro, mas é bastante comum, os loops são feitos com muita frequência, né? Eles são loops curtos. Então, os alvos já estão dentro do pipeline. Tá? Isso acelera bastante. Exemplos, né? Máquinas de CDC, Cray, Motorola. Cray é uma das linhas mais importantes de supercomputadores. Temos ainda o desvio atrasado. Tá? O que é esse desvio atrasado? A ideia é, vai fazer um desvio, começa a executar. Tá? Mesmo que ainda tenha que buscar operando, fazer qualquer coisa, ela sai executando de qualquer maneira. Tá? A diferença é que, vamos supor que, vamos lá, vou pegar aqui, desenhar aqui. Você tem uma instrução, ela pode levar um desvio. E aí você tem as instruções que estão depois. Aí você não quer saber, você começa a executar a instrução que depois joga ela no pipeline e vai executando, vai buscando, operando, vai fazendo tudo. Né? Se depois chegar no final e descobrir que era para fazer o desvio, perde. Né? Se não, se não era para fazer, ganhou. Né? Na verdade, o perder não perdeu nada. Né? Ele vai ganhar se não era para executar o desvio. E tem uma técnica chamada de previsão de desvio, né? Que é tentar adivinhar se o desvio será realizado ou não. Tá? A linha X86 usa essa técnica aqui de previsão de desvio. Tá? Ela tenta identificar se o desvio vai acontecer ou não de acordo com a instrução. Tá? Então, entre as técnicas mais comuns é previsão sempre tomada, ou seja, o processador ele acha que o desvio vai acontecer e sempre executa o desvio. Outra previsão nunca tomada e outra previsão por opcode. O que ele faz? Existem estatísticas que dizem que determinados opcodes, os desvios normalmente são tomados, e para outros opcodes, os desvios normalmente não são tomados. Então, usando essa estatística, ele já toma a decisão de sempre tomar ou nunca tomar, ou de tomar ou não tomar, de acordo com o opcode. Isso aqui não depende do histórico de execução. Tá?
Já existem outras técnicas chamadas chave tomada não tomada, tabela histórica de desvio, que eles dependem do histórico. Então, isso aqui toma por base estatística que foram feitas no momento do projeto do processador. Incorporou-se ao processador, ele sempre vai tomar essa decisão. Essa aqui não, essas aqui são estatísticas que são com base no programa em execução. Pela análise do programa em execução, a gente vê se vai tomar ou não o desvio. Né? Aí tem aqui alguns dados. Né? Estudos mostram que os desvios condicionais são tomados em mais de 50% das vezes. Ou seja, em mais de 50% das vezes, quando vem uma operação de desvio condicional, é para saltar. Né? Então, essa abordagem é usada pela previsão sempre tomada. Né? É dito que é melhor pela previsão sempre tomada. Né? Ou seja, para poder entender as consequências. Aqui está um bloco de memória, que se chama página. Esse bloco de memória tem várias instruções lá dentro. Uma página, normalmente, ela está dentro da memória RAM. E ela pode não estar na memória RAM, ela pode estar em disco. E aqui está a página seguinte. Então, essa previsão sempre tomada, ela é bom de acordo com essa estatística, que diz que normalmente o salto é tomado. Então, se você fizer um salto para frente, né, e você já está pegando as instruções à frente, né, você está ganhando. Agora, no mundo real existem as páginas. E esse salto para frente pode acontecer de cair noutra página. E essa outra página não estar ainda na memória. Isso significa que você vai ter que fazer um acesso a disco para trazer essa página. Vamos supor que não era para trazer a página, que o salto não foi tomado. Você fez um acesso a disco, você jogou uma página fora, você carregou uma outra página. O sistema fez uma série de coisas, tá, desnecessariamente. Então, sobre o ponto de vista do sistema operacional, o melhor é a previsão nunca tomada. Tá? Já a abordagem de previsão por opcode toma com base no opcode. Né? Essa previsão nunca tomada é a mais popular, né, entre os processadores. Né? Ou seja, encontrou uma instrução de desvio, executa logo a instrução seguinte, está executando a instrução seguinte. Se o salto acontecer, desconsidera aquilo que foi feito. Existem algumas estratégias dinâmicas que tentam melhorar, né? Então, uma possibilidade é associar. Né? Então, em geral, tem bit de histórico associado com a instrução. Então, cada instrução ela tem bits de histórico que dizem se no passado aconteceu ou não o desvio. E no momento de fazer a previsão, ele toma a previsão com base no que tem acontecido no passado, tá? Tentando adivinhar. Tá? Então, essa técnica de chave de tomada não tomada é baseada nessa história. Uma outra possibilidade é manter uma pequena tabela de instrução de desvio recentemente executada e vai atualizando essa tabela e a vantagem é tomada com base na tabela. Tá? A desvantagem é que, se for decidido tomar o desvio, a instrução-alvo pode não ser obtida até que o endereço do alvo seja decodificado. Aquele problema que a gente viu anteriormente, né? Buscar o alvo correto. Por fim, né? Tabela de histórico de desvio nada mais é do que o sistema manter uma tabela de históricos de como foram desvios no passado e toma as decisões de desvio com base nessa tabela. Isso requer uma complexidade muito grande dentro do processador, né? Precisa de área específica para isso. Normalmente, esse tipo de coisa aqui não costuma vir a ser realizado. Ok, pessoal? O nosso próximo assunto, tá, é relação à entrada e saída de dados. A gente vai ver na semana que vem. Tá? Em relação a essa parte aí, tá tranquilo? Tudo bem? Bom, gente, então, qualquer dúvida, então, só avisar. Tá? Deixa eu parar aqui a gravação. Está sendo parado.